Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. A gente está recebendo aqui o doutor Felipe Mamprim, é tubaronense, né? E a gente falou na semana passada que o doutor Mamprim ganhou um prêmio internacional, inclusive, o estudo sobre lipedema e varizes, tá? Ele participou, deixa eu ver uma coisa, tem um evento aqui, 147 estudos foram escritos e 6 premiados, inclusive 2 aqui de tubaronenses, um deles é o doutor Felipe Mamprim, que está conosco. Felipe, bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia aos ouvintes aí da Jovem Pan. Muito bom estar aqui com vocês e conversar um pouquinho. Muito bem. Primeiro, parabéns aí, né? Como é que foi essa questão da participação internacional? Como é que foi a sua participação e de que forma você teve esse destaque? Vera, nós, através dos anos, a gente já participa de um congresso internacional de cirurgia endovascular. Ele é presidido, foi um congresso bem grande, esse ano teve 1.600 inscritos, é um congresso anual que é feito em São Paulo, gente do mundo inteiro. Eu já tive a oportunidade, inclusive, de fazer uma transmissão de um caso ao vivo aqui de Tubarão, com transmissão lá para esse congresso. Então a gente já está envolvido com isso já há bastante tempo e em função aí do meu doutorado na Escola Paulista de Medicina, nós resolvemos inscrever os nossos 2 trabalhos aqui nesse congresso. O objetivo não era ganhar, mas era contribuir de forma científica com a evolução aqui dessas doenças. E nós somos agraciados aí com 2º e 3º lugar nesse congresso, dentre esses inscritos, o que para nós foi um motivo de muito orgulho. Nós trabalhamos basicamente nós somos premiados com um tratamento de laser para varizes, que é o que a gente já faz aí há 20 anos, e nós somos premiados também com um trabalho sobre diagnóstico de lipedema. Pois é, lipedema até quando eu vi a notícia, a gente tem visto muitos casos de lipedema hoje. Muita gente não sabe, atinge só mulher ou é homem também? Vera, lipedema é uma condição genética e foi classificado como doença pelo Ministério da Saúde em 2022. Né? Majoritariamente, assim, 99% dos pacientes são mulheres. Eu tenho alguns pacientes com homens de lipedema, mas é uma doença que ela é desencadeada por um desequilíbrio na sensibilidade ao hormônio estrogênio, que é o hormônio que as mulheres têm mais. Então essas mulheres, elas são, de uma certa maneira, elas são mais sensíveis ao estrogênio. Esse estrogênio modificado, ele faz um acúmulo desproporcional na gordura em diferentes partes do corpo. E essa gordura é uma gordura diferente da gordura, vamos dizer, normal. É uma gordura que ela se inflama mais, ela dói mais e ela é mais sensível ao toque. Então são mulheres. A gente tem 3 gatilhos do lipedema. O gatilho da primeira menstruação. Esses dias eu atendi uma menina, filha de um amigo meu, de 14 anos, que ele falou que as pernas estavam inchadas e a gente fez o diagnóstico de lipedema numa menina de 14 anos, que estava passando pela primeira menstruação. Outro gatilho bem importante é gravidez, que é a maioria das pacientes. Então, quando tem as flutuações hormonais da gravidez, há esse acúmulo de gordura em algumas partes do corpo, principalmente coxa, pernas, culotes, em alguns casos braços. E o terceiro gatilho do lipedema é na menopausa. Então são pacientes nessas faixas etárias que têm essa desproporção de gordura em determinadas partes do corpo. Muita mulher achava que, né, a gente que conversa com muitas mulheres, e muitas mulheres achavam que era algum problema, tem as varizes, mas seria principalmente gordura localizada. É isso realmente? É uma gordura localizada? É um tipo de gordura localizada, mas é uma gordura localizada de uma maneira mais geral. Normalmente pega a coxa inteira, não é só um pedacinho que a mulher faz lá. A mulher fica com a coxa enorme, né? Uma situação assim, a história bem típica que o paciente chega para nós é um paciente de meia idade que vai para academia, que muitas vezes está com acho que é sobrepeso. celulite. E outra, a paciente vai para academia, às vezes emagrece e a perna não acompanha o emagrecimento. Então ela emagrece de corpo inteiro e a perna continua fofinha. Isso sempre acontece, não? Isso é uma história mais ou menos típica, sabe? Outra coisa que acontece, às vezes o paciente faz cirurgia bariátrica, emagrece de corpo inteiro e a perna fica grossa, e a perna não emagrece. Então, e outra queixa muito típica, aqui na região vai começar o inverno daqui a pouco, é o paciente assim, vai tentar colocar uma bota e a bota do tamanho certo não entra, porque entra no pé, mas não entra na perna.
É uma coisa bem curiosa isso aqui. O lipedema é só da coxa ou na panturrilha também? Nós temos basicamente 5 tipos de lipedema, né? O lipedema mais comum é coxa, culote e perna, mas tem pacientes que têm lipedema de braço. E tem também. cura, doutor? Não, infelizmente ele não tem cura, o lipedema. O que a gente trabalha no lipedema é o tratamento dos sintomas e evitar a progressão da doença. Mas, assim, deixar uma perna que já tem um lipedema com uma perna que nunca teve lipedema é uma coisa difícil, porque é uma situação genética. Então, o fator desencadeante, que é o fator genético, a predisposição do hormônio, vai continuar sendo sempre ali. Essa doença aí da perna grossa, lipedema, ela é aquela mesma doença como se chamava da perna de elefante, não? Não, são doenças diferentes. São diferentes. Aquela é uma elefantise causada pelo linfedema gigante. Então, os nomes são muito parecidos, mas a fisiopatologia, ou seja, o jeito como o tipo da doença é completamente diferente. Porque leva a óbito, né? Eu tive um primo que teve essa do elefante. Elefantise e foi a óbito. Normalmente ele vai a óbito. Quer dizer, custou, demorou, mas foi. Ela leva a óbito normalmente por outras razões, né? O paciente já tem, às vezes, outros problemas, às vezes uma infecção, mas a doença em si, às vezes pode gerar uma trombose venosa, aí já gera uma embolia pulmonar, mas a filariose em si não causa óbito. Agora, doutor, você falou aí da gravidez também que ela aparece. E às vezes quando as mulheres engravidam, elas têm mas aí é o edema normal da gravidez. Essa é normal, não é? Isso é normal, até porque... Não precisa ela também ficar assustada, né? Assim, como é que a pessoa vai poder definir quando é normal e quando é um lipedema? Aí é que entra o nosso estudo. Pois é. Porque é o seguinte, existem o diagnóstico do lipedema, aí entra a necessidade de um profissional, né, que tenha conhecimento no assunto. Consultar o médico. E normalmente, exato, porque os pacientes procuram o cirurgião vascular porque normalmente a perna dói, a perna fica uma perna sensível, você quando encosta na perna ela é bem dolorosa, existem nódulos, o lipedema ele forma nódulos dolorosos de gordura, principalmente nas pernas, né, que acomete mais as pernas, então o paciente acaba procurando o vascular exatamente por causa da dor na perna. E cabe ao vascular fazer o diagnóstico. 30% das pessoas, normal, assim, todo mundo, mesmo quem não tem lipedema, já tem varizes. E os pacientes de lipedema também são dessa maneira. Eles têm varizes também da mesma maneira com as pessoas que não têm lipedema. O fato é, o diagnóstico do lipedema é um diagnóstico clínico. Não existe um exame específico, um exame de sangue. Por exemplo, se você quer saber se você está grávida ou não, você vai lá, faz um exame de sangue e tem a resposta na hora. Agora, o lipedema não é tão simples, o diagnóstico não é tão direto como outras situações. O diagnóstico do lipedema é baseado naquilo que os pacientes falam, então existem questionários que a gente faz para o paciente para saber se esses sintomas preenchem alguns critérios e basicamente naquilo que o médico vê, no tipo do formato da pele, no tipo da gordura. Então não existe nenhum teste 100% específico para lipedema. O que existe são um conjunto de sinais e sintomas que levam o médico a pensar nessa possibilidade. Aí que entra o nosso estudo. Então, através de técnicas de ultrassonografia, nós conseguimos diferenciar se aquela gordura é uma gordura mais inflamada ou menos inflamada. Então, existem mecanismos que a gente consegue determinar para saber o grau de inflamação dessa gordura. E que, normalmente, essa gordura do lipedema é uma gordura mais inflamada. Não existe cirurgia? Existe. Nesse caso, doutor? A cirurgia, ela está reservada e a cirurgia é feita por um cirurgião plástico que tem experiência, é a lipoaspiração. Né? Então a cirurgia a gente reserva para os pacientes num grau mais avançado de lipedema e que já tem algum comprometimento de mobilidade. Então às vezes as coxas são muito grossas e a coxa fica, né, encostando uma na outra e dificulta a mobilidade. Porque a cirurgia, para casos mais leves, para aquela paciente que quer melhorar a aparência da perna, muitas vezes não é interessante porque a cirurgia da lipoaspiração, e você é mulher, você sabe disso, ela pode ter efeitos colaterais também, pode dar fibrose, pode dar infecção, a perna pode ficar mais inchada ainda. Então é muito importante você escolher com muito critério qual paciente vai ser submetida ao procedimento cirúrgico ou não, porque se mal indicado, essa cirurgia muitas vezes pode levar até um prejuízo essa paciente. Cada caso é um caso. Exatamente isso. Não tem como a gente generalizar. É diferente, por exemplo, de apendicite. Então, se você tem um apendicite, você vai lá e você opera, melhora. Varizes.
né? Dependendo da situação, se opera, melhora. Agora, né, no lipedema a gente tem que selecionar muito bem os casos, porque não é para todo mundo. Tem como prevenir, Felipe? Tem como prevenir? Na verdade, assim, como é uma condição genética, a prevenção do lipedema já inclui o seu tratamento. E eu falo para os pacientes o seguinte, olha, o tratamento deveria ser feito por todo mundo, independente se você tem lipedema ou não, porque de efeito colateral você vai melhorar, é um efeito colateral bom, você vai melhorar a performance cardíaca, respiratória, renal, do pâncreas, tudo. Tratamento envolve dieta, então uma nutricionista que esteja acostumada com a saúde da mulher é muito importante, né? Normalmente nós recomendamos dieta com restrição de amidos, de farinha, de carboidratos refinados, né? Nem todo carboidrato é ruim, é muito importante, carboidrato é fonte de energia, mas carboidratos refinados são muito ruins para o lipedema porque geram mais inflamação. O que são os refinados? São substâncias brancas, né? Açúcar, arroz branco, isso tem que tirar da mesa, farinha, né? Isso é aí que eu falo. Todo mundo deveria ter esse cuidado. Tira da mesa. Então, dietas com um teor de antioxidantes, né? São substâncias que combatem a inflamação. Muita fruta, muito vegetal, muita fibra. Uma dieta assim vai levar uma dieta com uma certa restrição calórica. Então, por isso que é importante, né? Eu não sou nutricionista, mas é importante procurar um nutricionista que tenha essa formação. Atividade física de baixo impacto, muito importante para não gerar mais inflamação ainda. Existem drenagem linfática que pode ser feita por um profissional capacitado, não é qualquer drenagem linfática que vai funcionar. A drenagem ajuda? Ajuda bastante, mas assim, drenagem, às vezes, dependendo da fase que o paciente está do processo, quando o paciente está muito inflamado, uma drenagem linfática feita de uma maneira muito vigorosa pode ainda mais piorar aquela situação. Ah, é? Sim, porque ela vai machucar ainda mais aqueles nódulos de gordura que já estão inflamados. Muitas vezes existem alguns equipamentos que trazem, né, ultrassom de baixa frequência, campo eletromagnético para estimulação muscular e redução das substâncias inflamatórias que a gordura produz, que nós chamamos de lipocinas. Então existem várias alternativas para a gente mitigar esses sintomas do lipedema, mas o lipedema por si não existe cura. Assim como, por exemplo, se você me perguntar se hipertensão tem cura, não tem. Mas você tem maneiras de controlar essa situação para não gerar um dano maior no futuro. Ok. Então tá bom. Verdade. Felipe, querido, parabéns, obrigada pela sua participação. Eu acho que depois vai trazer o Felipe outras vezes, que a gente sabe como tem essa questão, né, vascular, como tem assunto que a gente pode trazer e ajudar o nosso ouvinte, tá? Então, parabéns por esse trabalho e tomara que tenha sucesso para que, principalmente as nossas mulheres aí, a gente sabe como muitas sofrem disso, possam ter pelo menos um tratamento adequado. Verdade, e tem que ter cuidado com essa venda de esperança que tem pela internet, né, doutor? Infelizmente, quando existe uma dor, né, e as pessoas elas vão atrás das dores, isso é normal, mas é muito importante a gente separar quem vende esperança para os pacientes e realmente quem consegue oferecer um tratamento baseado em evidência, baseado em ciência e que traga efetivamente uma melhora para esses pacientes. Então, grande mal do momento, fake news. É verdade. Exatamente isso. Fake news. Obrigada pela participação e Obrigado a todos. Tá aí o doutor Felipe Mamprim, então, ele que é médico... como é que é? Vascular, que é médico vascular. Vascular, exato. Vascular, que foi premiado e conversando conosco sobre varizes e lipedema.